Olá, amigos e amigas em Cristo. Meu nome é Anderson, moro em Conceição das Pedras, Minas Gerais. Sou o pai do menino que queria ser Papa, o Rafael, que morreu há um ano. Nós estamos no quarto dele, onde hoje se tornou uma capela, um lugar de reflexão e aonde que a partir de agora nós vamos começar um novo projeto de evangelização através da internet para mostrar ao mundo o amor de Deus. E hoje eu gostaria de falar, nesse final de ano, sobre um tema muito importante, um adjetivo que mais caracteriza a imagem de Deus, a misericórdia. O nome de Deus é misericórdia. E pensando no nome de Deus como misericórdia, nós temos que pensar na nossa missão de seres humanos. Quando Deus criou todo o universo, criou a vida humana, lá no início, o ser humano era a maior expressão do amor de Deus. No ser humano se resumia toda a beleza da criação de Deus. Tudo que Deus criou nesse universo foi feito para nós. E para que nós glorificássemos o nome de Deus. Nós somos a luz do mundo que ilumina para todas as outras criaturas a beleza de Deus. Nós carregamos a imagem de Deus. Nós somos o sal que dá sabor a toda a criação, a tudo que existe. Nós fomos criados para cuidar e cooperar com da obra criadora de Deus. Deus nos criou para a vida, uma vida em plenitude, uma vida feliz e para a liberdade. Deus nos criou livre, mas o pecado entrou na nossa condição humana. O pecado não é um desejo de Deus, o pecado não é algo que Deus criou. O pecado é fruto das nossas escolhas, da nossa liberdade humana. A consequência que o pecado trouxe para o mundo e para a nossa vida é a destruição da vida humana, a destruição da vida em plenitude, a destruição do sonho de Deus. O pecado nos escraviza. Se Deus nos criou para a liberdade, o pecado traz a escravidão. Tira de nós o brilho que existe dentro de nós, dentro do nosso coração. Traz trevas, escuridão, dor e sofrimento, não só para nós, não só para quem pratica, mas para toda a humanidade. Vejamos, por exemplo, as guerras que existem por todo o mundo. Quanta dor, quanto sofrimento, quanta escuridão traz. Isso é fruto do pecado. E quando nos perguntamos o que é o pecado, não é simplesmente não cumprir normas religiosas. O pecado nada mais é do que o nosso afastamento de Deus, a negação a nós mesmos, a negação ao mundo, a negação ao nosso próximo, a todas as criaturas, a tudo que existe no mundo. É pensar apenas em nós, num desejo egoísta de uma vida que não existe. Mas o que é importante ressaltar aqui, nesse momento de reflexão, não é o pecado, mas a atitude de Deus. Não queremos pensar na nossa mesquinhez, na nossa fraqueza, mas na grandeza do amor de Deus. Deus não cansa de nos perdoar. Tem repetido várias vezes o Papa Francisco. Deus não cansa de nos perdoar. Deus nunca nos abandona. Somos nós que abandonamos Deus e às vezes nos esquecemos dele. Mas Deus está sempre conosco. A celebração do Natal é exatamente isso.
Mostrar para nós um Deus que está próximo, que está perto de nós, que vem ao nosso encontro. Se falamos em pecado agora mesmo, podemos olhar através do Natal o que é a negação a Deus. Substituímos Jesus por um Papai Noel. O amor de Deus por um comércio de compras e vendas. Deus nos ama loucamente, já dizia o Papa João Paulo II. Deus é louco de amor por nós. E a prova que Deus nos ama é que Ele enviou seu Filho ao mundo quando nós ainda éramos pecadores e sentenciados à morte, à condenação ao inferno, para gerar vida e para nos salvar e para nos resgatar daquilo que nós mesmos nos tornamos. Então, somos nós que nos afastamos de Deus, recusamos o amor de Deus, nos esquecemos dele e, consequentemente, perdemos a nossa identidade. Vamos nos desfigurando. Se carregamos lá no projeto original de Deus a imagem e semelhança de Deus, com o pecado, o ser humano pecador vai se desfigurando, vai se desconstruindo, vai se derretendo a ponto de perder a sua própria identidade, a sua própria imagem. Então, a recomendação que a nossa igreja nos faz e que eu carrego com essa mensagem é: nunca se afaste de Deus. E nunca se afaste da igreja por hipótese nenhuma. Mesmo que haja dor, sofrimentos, mesmo que nós possamos cometer os piores erros da nossa vida, mesmo que a gente já tenha feito as piores coisas na vida, ou mesmo que a gente algum dia ainda possa cometer o pior erro possível, devemos ter sempre em mente essa mensagem. Deus nos ama sempre, nunca se afaste dele e nunca se afaste da igreja. Mesmo que às vezes alguns filhos da igreja possam nos desapontar, possam nos escandalizar. A igreja é maior do que seus filhos. Vivemos hoje uma triste realidade, a morte do amor. Hoje, nós vemos dentro dessa sociedade, dentro da família e dentro de cada indivíduo, o coração do ser humano se esfriando tanto que o amor está morrendo. A família vai se desestruturando. Trabalho com pastoral há mais de 10 anos dentro da igreja e principalmente com os jovens, tenho ouvido muito uma notícia tão ruim para a família e para a humanidade. Muitos jovens, muitos filhos vêm nos procurar e dizer: dentro da minha casa eu nunca ouvi um eu te amo. Nós temos a capacidade de falar tanta coisa, nós vivemos a era da informação, da comunicação, mas muita gente hoje enxerga o amor como uma fraqueza. E o amor é a característica principal da nossa fé cristã. Jesus disse: nisso todos conhecereis que sois os meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. O amor é o que nos identifica com Deus, com Cristo e que nos diferencia no mundo. Precisamos resgatar urgentemente essa nossa identidade. Precisamos resgatar o amor para salvar o mundo. O amor é a única forma que pode ainda salvar o mundo. Porque sem Deus não existe vida. Não existe felicidade. Esta é a mensagem que nós estamos trazendo para o mundo. Sem Deus não existe vida, não existe felicidade. Nós passamos 2 anos com a luta do nosso filho no hospital
Em nenhum momento abandonamos Deus, abandonamos a igreja ou deixamos de testemunhar o amor de Deus para todo mundo. E continuamos nessa missão. Por isso, é a missão que nós assumimos, que o Rafael veio nos trazer e que nós assumimos a partir de agora. Sem Deus não existe vida, não existe felicidade. Deus é amor e quem não ama não conhece Deus. Já dizia São João nas suas cartas. Deus é amor e quem não ama não conhece Deus. Não é a nossa ato de religião, não é quantas vezes que nós vamos à igreja que nos determina a nossa fé ou o nosso conhecimento de Deus, mas a nossa capacidade de amar, a capacidade de nos fazermos próximos uns dos outros, de enxergar no outro a imagem de Deus, que nos faz conhecer Deus e experimentá-lo. Portanto, queridos irmãos e irmãs em Cristo, essa é a mensagem que eu deixo para você refletir neste fim de ano.